Olá, queridos alunos, saudade de vocês. Estamos aqui em mais uma aula de português da Unidade de Ensino Janoca Maciel. Essa aula é justamente para os alunos do sétimo ano, que é a série em que eu leciono. Então, hoje nós vamos falar sobre a significação das palavras. Significação das palavras, gente, tem a ver com a questão da construção de sentido das palavras em um determinado contexto. Nós sabemos que para existir uma significação das palavras é necessária a questão da comunicação. Por quê? Porque é através da comunicação que há interação entre os interlocutores e podemos compreender a mensagem, né? Podemos interagir de forma que essa mensagem seja tanto transmitida como recebida de uma forma mais significativa. Dando continuidade. Vamos lá. Quando nós estudamos o significado das palavras, tem uma parte da gramática específica para isso, que nós chamamos de semântica. Como vocês já puderam observar, todo o estudo da gramática ele é dividido em etapas. Por exemplo, no início, nós estudamos a questão da fonética, que é a questão dos sons das palavras. Logo em seguida, nós que estamos estudando paralelo a isso, a questão da morfossintaxe, que é a questão da morfologia, né, das classes gramaticais, como são empregadas e tudo mais. Posteriormente, vocês vão estudar sobre sintaxe, que é o momento em que você vai estudar as relações dos termos, a transitividade verbal e outros elementos a mais. E hoje, quando se fala em significado de palavra, nós estamos referindo a outra parte da gramática, que ela sempre está paralela a essas demais, que é a semântica. A semântica ela estuda não só o sentido das palavras, como as relações de sentido que as palavras estabelecem entre si. Por exemplo, se uma palavra ela está no sentido denotativo, se está no sentido figurado, né? ou uma palavra ela está expressando o sentido de sinonímia ou antonímia, enfim, ela vai sempre envolver essa questão da relação do sentido. E quando eu falo em sentido, eu estou me referindo exatamente ao que é a compreensão de algo. Na página 40 do livro didático, você vai observar esse anúncio publicitário. Quando eu falo em publicidade, eu estou me referindo ao quê? A um gênero que ele tem a função de convencer o leitor a algo, né? Convencer. E esse gênero ele pode envolver tanto a questão da venda de um produto como também de uma campanha. Nesse caso aqui, pelo que vocês observam, vocês acham que é mais a venda de um produto ou de uma campanha? De uma campanha, né? E que diz o seguinte, olha, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo e é uma campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos na vida de quem os recebe. Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Aí começa bem destacado assim, ó. Doar um órgão marca uma vida para sempre. Converse com a sua família sobre a sua vontade de ser doador. E aparece essa imagem que tem algo. Toda vez que você for olhar um anúncio, uma charge, uma tirinha, você tem que sempre observar tanto a linguagem verbal e não verbal. A verbal, que é o que está expresso, escrito, né? É ditado. E a não verbal é a imagem. Nessa imagem aí, o que você observa de cara? Um olho. Esse olho chama a atenção, porque ele está bem destacado. E tem uma frase que diz o seguinte, ó. Paulo, você me fez enxergar o mundo. Então, por essa imagem, você já deduz que se refere ao quê? A justamente uma ilustração do anúncio. Agora, vamos para a gente compreender melhor. Aí no livro mesmo tem 5 questõezinhas. Vamos só refletir sobre essas 5. Isso aqui é só uma introduçãozinha do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu afastar aqui minha imagem, colocar mais em cima, certo? Vamos lá. O anúncio orienta o leitor a conversar com os parentes sobre a doação de órgão. Por que você acha que essa orientação precisa ser feita? E aí, o que vocês acham? As pessoas elas devem conversar sobre os parentes? Qual a importância? O que a gente mais observa, gente, na verdade, é o seguinte, que às vezes as pessoas elas têm medo de falar sobre a morte e sobre o seu futuro, né? E às vezes acaba omitindo um desejo, ou tem um desejo muito remoto, que ainda está pensando, ainda está na dúvida, e às vezes acontece um imprevisto e deixa de doar justamente por não comentar com ninguém. A segunda, quem promoveu essa campanha? E aí, quem promoveu? Tá bem explícito, né? Que é o que? A Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Que relação há entre esse agente e o assunto da campanha? O que é que vocês acham?
Há alguma relação da imagem com a questão da imagem e o anúncio? O que vocês acham? Com certeza, né? A imagem ela representa alguém que foi beneficiado com as córneas, né? De Paulo, no caso Paulo, que acabou doando essas córneas para essa pessoa. O que o leitor deve entender sobre a personagem em destaque? Que ele foi o quê? Um receptor. Ele foi alguém que foi beneficiado graças à questão da doação do órgão de alguém. A expressão enxergar o mundo pode ter dois sentidos diferentes. Qual deles é geralmente atribuído a ela? Qual é o sentido previsto nesse contexto? Quando ele fala assim, ó, Paulo, você me fez enxergar o mundo. Primeiro vamos analisar a palavra no sentido denotativo. Enxergar. Enxergar quer dizer o quê? O verbo enxergar quer dizer perceber de uma forma mais ampla, né? Ter uma visão mais aprofundada sobre algo. E aí ele está falando também em outro sentido, que essa personagem aí, essa mulher, ela começou a enxergar o mundo de outra forma. Por quê? Porque antes ela usava outros sentidos. Ela não conseguia enxergar, né, a visão. Mas através de Paulo, através da córnea de Paulo, ela começou a enxergar o mundo de outra perspectiva, de uma forma mais abrangente. A quinta questão. No texto do anúncio escrito em letras maiores, também há uma palavra que pode ter dois sentidos, né, no contexto. Que palavra é essa? Olha, observa, doar um órgão marca uma vida para sempre. Qual palavra aí que tem dois sentidos? É a palavra qual? Marca. Essa palavra aqui, ó, marca. Ela está tanto no sentido de marcar a experiência de alguém, na vida de alguém, né, tocar profundamente, como no sentido de marcar, que ela marcou através do quê? De uma tatuagem. Ela fez uma homenagem através de uma tatuagem. Então, marcou também a parte física. Não apenas a vida, mas a parte física. Então, como vocês puderam observar, a gente observou duas palavras que estão no sentido denotativo e no sentido conotativo. Quando eu falo em denotação, aí na página 41 do livro didático, podem abrir e podem me acompanhar. Denotação quer dizer o quê? Que uma palavra ela está no sentido real. É aquela palavra em que você observa que ela é usada uma linguagem mais objetiva, mais formal, e você pode observar que tem um significado no dicionário relevante àquela expressão, né? Aquele contexto. Já a conotação, que é no sentido conotativo, a expressão é usada mais no sentido figurado. Por quê? Porque ela expressa usando figuras de linguagem, um palavreado mais informal, mais criativo, mais dinâmico. Aqui nós temos, por exemplo, duas frases de cada. Primeiro, o pássaro voava pelo céu da cidade. Aqui nós temos um verbo. Qual é o verbo em destaque aí? Voava. Então, ele está no sentido real da palavra, ele está voando, né? Tem asas, está voando, ótimo. Já na outra frase, logo abaixo, diz o seguinte, ó. O carro voava pelas ruas da cidade. E aí, esse verbo aí, voava, que está atribuindo ao substantivo carro, ele está em qual sentido? Carro voa? Não, lógico que não, né? Então, esse voava está no sentido o quê? Que o carro está andando muito rápido, com muita rapidez, né? Muito apressado. Então, esse voava aí, ele está no sentido figurado, porque usou o verbo em outro sentido. Da mesma forma, no segundo exemplo aí, ó. Relampejou durante a noite. Então, aqui ele está se referindo a um verbo que está no fenômeno da natureza, que é o verbo relampejar, certo? Então, está se referindo a um fenômeno da natureza. Já na outra frase, na conotação, diz o seguinte: seus olhos relampejaram de ódio. Olha que o verbo aí, ele já está em outro sentido. Não é no sentido de fenômeno da natureza. Ele está no sentido o quê? Que os olhos dela estavam o quê? Transmitindo uma ira, um ódio, uma raiva. Mas nesse sentido. Até aí, tudo bem? Então, no livro, na página 41, nós temos um fragmento de um texto. Ó, lê o trecho do artigo cada vez mais frequente, que trata da depressão na adolescência, e observa o sentido da palavra em destaque. Ele fala o seguinte, pode até acompanhar aí no seu livro, que está mais nítido. Ó. Crescer pode ser complicado e a fase da adolescência é recheada de altos e baixos, oscilando entre tristeza e alegria, entre o medo e a adrenalina, entre a calma e a explosão de raiva.
É importante entender essa fase tão peculiar do crescimento e compreender se essa montanha-russa faz parte do comportamento típico dos jovens ou pode comportar outro tipo de preocupação. Por isso, os pais devem estar atentos e perceber que nem toda tristeza é sinal de doença, assim como nem toda alegria é sinônimo de bem-estar, certo? Então, aqui ele usou... Primeiro, vamos analisar assim, ó, esse texto. Qual é a mensagem que ele transmite? Ele fala sobre o quê? Sobre as fases, a fase da adolescência, né? A questão do mix de sentimentos, de reações, de emoções que acontece na adolescência. E ele usa um termo que é o seguinte, a expressão montanha-russa, essa que está em destaque aí, está no sentido conotativo ou denotativo? E aí, o que você acha? Montanha-russa. Ó, vamos reanalisar aqui a questão da frase, ó. É importante entender essa fase tão peculiar do crescimento e compreender se esta montanha-russa faz parte do comportamento típico do jovem ou pode comportar outro tipo de preocupação. Então, aí ele já atenta o quê? Essa montanha-russa está se referindo a quê? Está em qual sentido? Lógico que está no sentido conotativo. Por quê? Porque não se refere ao brinquedo em si, né? De um parque, que você vai lá, vai se divertir. Mas se refere ao quê? Às emoções. Assim como nesse brinquedo, quando você vai enfrentando medo, você vai com a vontade da adrenalina, né? De brincar, de se divertir, de curtir. Ou na hora você sente aquela preocupação, aquela tensão. Então, esse mix de sentimento, ele comparou a montanha-russa. Por quê? Porque uma hora o adolescente está alegre, outra hora ele está triste, uma hora ele tem esse misto de sentimentos que acaba, de certa forma, afetando. Então, essa montanha-russa aí, ele está no sentido conotativo, no sentido figurado. Tá bom? Logo abaixo nós temos um GIF, que nada mais é do que imagens que dá aquela ideia de movimento. Observa, toda vez que você observar uma imagem que tem assim, uma imagem, né, ou uma charge, como eu já falei anteriormente, tem que observar tanto as duas, tanto a imagem como o que está escrito. Primeiro, a imagem. O que a imagem transmite? Qual a ideia transmitida nessa imagem bem aí? O que vocês acham? Tá falando o quê? É como se o cérebro da pessoa tivesse em ebulição, né? Como se ela tivesse escaldante, como se estivesse muito estressada, muito preocupada, aquela tensão. Então, a imagem, ela transmite isso, como se estivesse saindo fumaça mesmo. Já na frase diz o seguinte, ó, minha cabeça tá fervendo. Vamos analisar morfologicamente essas palavras primeiramente, ó. Minha é o quê? Minha é um pronome. É um pronome, qual o tipo de pronome? Pronome possessivo. Cabeça é um substantivo comum. Esse tá aqui, ó, que tá numa linguagem mais coloquial, o certo é o estar, que é um verbo de ligação. Nesse caso aqui, tá, é o quê? Um verbo, se refere ao verbo. E fervendo também é um verbo que está no gerúndio, né? Que termina em endo. Essa expressão aí quer dizer o quê? Quer dizer que ela colocou a cabeça numa panela, começou a ferver? Lógico que não, né? Quer dizer o quê? Está no sentido conotativo, porque quer dizer que ela está preocupada, que está estressada, está cheia de preocupação. Então, por isso que diz que minha cabeça está fervendo, que é no sentido mais coloquial da palavra, mais espontâneo. Aqui nós temos uma chargezinha que eu trouxe, uma tirinha, vou colocar até aqui no meio a minha imagem para ficar melhor, bora lá. Que diz o seguinte... qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Tá aí o homem no bar, tomando uma cervejinha de boa. Aí o colegazinho dele chega do lado e fala: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. E aí, qual expressão está no sentido conotativo? Qual é a expressão que está no sentido conotativo? O que vocês acham? Em que momento ele usa a expressão no sentido conotativo aí? Quando ele fala o quê? Pendurar a conta. Quando eu falo pendurar, quer dizer que eu estou pegando algo, estou aplicando numa parede, né? Eu estou colocando lá em determinado espaço. Já que esse pendurar não é pegar a conta dele e anexar ali, não. É no sentido de dever mesmo. Ele é uma pessoa que ia num bar, consumia e não pagava. Deixava para pagar só no final do mês. Então, esse pendurar aí, ele está no sentido conotativo. Até aí tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode questionar depois aí no aplicativo que eu irei tirar todas as dúvidas. Continuando, né? Outro ponto que nós vamos estudar aqui, que é o conteúdo do livro didático, é sinônimos e antônimos. Na página 42, nós temos aí falando sobre sinônimos e antônimos. De inicial, sinônimo quer dizer o quê? Palavras que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. E antônimo quer dizer palavras que possuem sentidos opostos. Ou seja, aquelas palavras que
tem outro sentido. Aqui nós temos, olha, sinônimo, palavras com sentido equivalentes, antônimo, palavras com sentidos opostos. E aqui nesse quadrozinho nós temos alguns exemplos. Por exemplo, ver e enxergar. É sinônimo ou antônimo? O que você acha? Esse verbo ver e enxergar. Ele é o quê? Sinônimo. Baixo, alto, antônimo. Quente, frio, antônimo. Nada, tudo, antônimo. E assim por diante. Então, no livro didático nós temos uma imagem. Essa imagem aqui do livro diz o seguinte, ó, o estudo da significação das palavras envolve também o reconhecimento de relações entre elas, que podem ocorrer por semelhança ou por diferença. Leia o texto ampliado da imagem a seguir, prestando atenção nas palavras que designam o animal da foto. Então, primeiro observa, o homem ele está comendo e ao lado tem um animal. E aqui fala, ó, ele começa com uma expressão, que essa expressão ela está no seu sentido conotativo. Diz assim, ó, atire a primeira pedra. Ele não está se referindo a pegar a pedra e jogar em alguém, não. Ele está se referindo a questionar sobre alguma atitude. Aí ele começa, ó, quem nunca cedeu a carinha de um cachorro pidão implorando por comida ao pé de uma mesa? Cientistas da Universidade de Lincoln, Estados Unidos, relataram que diante de duas pessoas comendo, uma com os olhos vendados e outra não, os cachorros se aproximam da que está sem a venda. Os dogs acreditam que há mais chance de conseguir contato visual. Eles leem os gestos humanos tão bem quanto os sinais vindos de outros cães. Então, primeiro de tudo, vamos analisar. Esse texto ele fala sobre a questão dos cães, né? De como as pessoas acabam sendo persuadidas por eles. Né, no sentido de convencer através da carinha, através dos gestos, das ações. E ele usa um adjetivo, aliás, ele usa 3 substantivos para se referir ao animal. Quais são as palavras aí que ele usa para se referir ao animal? Cachorro, qual é a outra que você pode observar aí? Nós temos também dog, que é uma palavra de origem inglesa, né, que se refere a cachorro, e temos também cão. Então, eles usam essas 3 palavras para se referir ao animal. Então, essas 3 palavras nós chamamos o quê? De sinônimo, porque possuem o mesmo significado, o mesmo sentido, tá bom? Aí, dentro da questão da utilização dos animais, nós temos palavras que são antônimas também. Né? As palavras que se opõem pelo significado, não há antônimos perfeitos. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Alto, qual é o antônimo de alto? Baixo. De amor, ódio. Construir, destruir. Dar, tirar. Fiel, infiel. Leal, desleal. Perto, longe. Riqueza, pobreza. Então, é simples, é só colocar na mente, ó. Sinônimo, sentido igual, semelhante. Antônimo, sentidos opostos. Dentro da questão da construção de sentido, nós temos também palavras que são hiperônimas e palavras que são hiperônimos e hipônimos. Aí aqui nós temos, olha, hiperônimos, palavra com sentido mais amplo. Exemplo, animal. Quando eu uso a palavra animal, eu estou usando o quê? Um hiperônimo. Por quê? Porque existem vários animais, tem qualquer tipo de animal. Já quando eu uso o termo hipônico, é quando ele está no sentido mais restrito, específico. Por exemplo, animal é hiperônimo. Já o cachorro faz parte do animal, de um tipo de animal. Então, ele é o quê? Hipônico. Tá certo? Da mesma forma, olha, planta. Pode ser qualquer planta. Mas se eu falar rosa, girassol, margarida, então eu estou usando o sentido hipônimo. Tá bom? Aí o outro exemplo que tem abaixo aí, a palavra esporte. Ela está no sentido hiperônimo ou hipônimo? O que você acha? Esporte está no sentido hiperônimo. Por quê? Porque é amplo, existe vários tipos de esporte. E na definição aqui, ó, natação, futebol, atletismo, vôlei, que é hipônimo. Então, é nesse sentido que você pode compreender melhor. Então, em uma palavra que pertence, hiperônimo é uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico de outra, com um sentido mais abrangente, podendo ter várias possibilidades para um único hipônimo. Por exemplo, a palavra flor está associada a todos os tipos de flores, como rosa, dália, violeta, girassol e tudo mais. Então, recapitulando, hiperônimo, sentido amplo, hipônimo, sentido restrito, específico, certo?
Vamos para a atividadezinha. Aqui é a primeira questão dessa atividade, as demais, no momento certo vocês vão responder. E a primeira questão diz o seguinte, ó. Lê essa charge produzida pelo jornalista e ilustrador paranaense Francisco Camargo, conhecido como Pântio, e responda as questões. Na charge diz o seguinte, ó. Olha, toda vez que observar uma charge, como eu sempre digo, observa a linguagem não verbal, porque ela diz muito mais do que a linguagem verbal. Uma complementa a outra, na verdade. Aí diz o seguinte, ó. Quando eu sugeri queima de estoque, não era no sentido literal. Então, pela imagem, o que você já observa de cara? Que alguém, estoque é aquilo que está armazenado, né? Algum produto no comércio, por exemplo. Então, o que foi que a pessoa fez? Ele falou queima de estoque no sentido, provavelmente, de promoção. Quando se usa o termo queima de estoque, está se referindo ao quê? A uma promoção, para ver se vende mais rápido. E aqui ele interpretou em outro sentido, no sentido literal, que é no sentido de queimar mesmo, todos os produtos. Ó, em que gênero textual costuma ser usada a expressão queima de estoque? Em que momento ele usa mais? O que vocês acham? Em qual gênero? Nós até falamos um pouquinho no início lá, ó, naquele exemplo no interior, no primeiro slide, praticamente, segundo slide. Está se referindo ao quê? A um anúncio publicitário. Quando eu uso assim, queima de estoque, valor promocional e tal, eu estou se me referindo ao quê? A um gênero, que é a questão dos anúncios publicitários. O que ela significa? Significa o quê? É a promoção de algum produto que está armazenado e gostaria que revendesse logo, né? Em que sentido o personagem de menor estatura atribui a ela? Qual o sentido do menor? O que foi que ele fez? Ele atribuiu no sentido de queimar o produto. Quando ele falou queima de estoque, ele não entendeu no sentido de promoção, de fazer um levantamento para colocar uns preços melhores. Ele entendeu o quê? No sentido de queimar, né? Como a própria imagem demonstra. Está correta a afirmação de maior estatura de que o outro seguiu o sentido literal da expressão? Com certeza, né? Por quê? Porque está no sentido literal, é a mesma coisa no sentido denotativo. Quer dizer o quê? Que ele seguiu ao pé da letra o que ele falou. Quando ele falou queima de estoque, ele usou o verbo queimar da forma literal, da forma denotativa. Não no sentido conotativo, que era no sentido de promocional, tá bom? Gente, essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. E aos poucos nós vamos nos adaptando com essa nova ferramenta, viu? Bons estudos e logo eu irei passar uma atividade sobre o conteúdo no livro didático, viu? Um beijo para todos e até mais.